E aí, pessoal? Ronaldo José de Oliveira, grande Ronaldo. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Que bom que você está aqui. E aí, pessoal, quem está aí? Dá aquela curtidinha. Obrigado, Ronaldo. Tamo junto. Legal. Que bom que vocês estão aí. Tem uma galera entrando para assistir. A gente conseguiu. Isso aí, pessoal. Que bom que vocês estão aí. A gente conseguiu fazer um link hoje. No último vídeo eu disse que talvez não conseguiríamos, mas fiquei com saudade de falar com vocês a respeito daquilo que a gente pensa. E a gente conseguiu achar essa vaga aqui na agenda corrida, que está agora na reta final da campanha, para conversar com vocês. Bom, eu vou ser objetivo aqui. O pessoal que não conseguia entrar agora para assistir ao vivo vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo depois. Qual é a finalidade? O Ricardo entrou aí, o Géser entrou agora aí curtindo, a Cris, orando por você, viu? Um grande beijo aí para você e para o maridão. O Igor Antunes, Jefferson, o número na hashtag está errado. Ô, cara, que legal, que bom. Obrigado, Igor. O Géser vai corrigir só agora, pelo amor de Deus. Que bom que você avisou, cara. Ele vai corrigir aqui pra mim, ok? Obrigado. Bom, gente, a finalidade... Aí, esse eleitor é atento, né, meu? Ele já decorou o meu número 15300 e ele já tá atento aí, já até nos ajudou nesse link. Valeu, Igor, tamo junto. Bom, Fran Moraes entrou, Ângela, e aí, prima, tudo bem? Obrigado, viu? Conto aí com as suas orações. Manda um beijo aí pra família, viu? Deus abençoe. Marco Vasconcelos, grande amigo, que bom que você está aqui. Bom, gente, para a gente ser objetivo, eu resolvi gravar esse link ao vivo com vocês hoje aqui para fazer um resumo da semana. Um resumo dos projetos que nós falamos ao longo da semana para facilitar. Como os outros links foram específicos em cada um dos dias, a gente comunicou 3 vídeos de segunda, quarta e sexta, e como cada um deles ficou um pouco longo por conta das pessoas interagirem ao vivo com a gente, esse é um vídeo que a gente vai fazer um catado, um resumo bem objetivo com vocês, para ele servir de um resumão, ok? Bom, nós começamos na segunda-feira uma série sobre projetos, nós já falamos sobre outras ideias que nós pensamos, outras séries de valores na vida pública, e nós começamos na segunda-feira uma série sobre projetos, aquilo que a gente pensa ao olhar para a cidade, o que é possível ser feito e quais as necessidades que precisam ser avaliadas por qualquer candidato, seja do executivo, seja do legislativo, ok? Bom, então na segunda-feira nós falamos sobre um dos projetos que nós pensamos que é o empreendedorismo social. Na terça-feira, aliás, na quarta-feira nós falamos sobre saúde pública e na sexta-feira nós falamos sobre os portadores de necessidades especiais, que eles merecem muita atenção por conta dos nossos representantes quando olharem para a nossa cidade. Hoje a gente vai fazer esse resumo. Para começar, quando eu falei com vocês sobre projetos, eu comecei na segunda-feira pontuando o que é um projeto de lei e o que deve ser feito pelos vereadores da cidade, que são aqueles que assumem a cadeira do legislativo. Eu expliquei para vocês um pouco qual é a função de um vereador. Então eu expliquei que um vereador tem 2 funções básicas. A primeira é legislar, e o que isso significa? Criar leis. É ele que escreve, a partir da sua comissão, projetos de lei que vão olhar para a cidade, descobrindo as necessidades da cidade e desenvolver projetos de lei a fim de que eles sejam executados. Outra função básica,
fiscalizar o prefeito, fiscalizar o executivo, ok? Olhar para a ação do executivo, do prefeito, fiscalizá-la, cobrar ações, cobrar a postura do executivo a fim de que tudo aquilo que é desenvolvido na cidade ou deveria ser desenvolvido seja executado. Essas são as duas funções básicas. Eu expliquei para vocês também que Guarulhos, diante dessas duas posturas que deve exercer o vereador, sofre muito. Por que sofre? Porque nós temos 34 cadeiras e, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Guarulhos é a principal das cidades no ranking de leis inconstitucionais. Guarulhos, no ano de 2015, ficou em 7º lugar no ranking de leis inconstitucionais. Eles apresentaram, aliás, o TJ avaliou 16 projetos de lei que foram apresentados e dos 16 projetos de lei, 13 foram inconstitucionais. E em 2014, um ano anterior a esse, 27 projetos de lei, 23 inconstitucionais. Em 2014, Guarulhos foi a cidade em 2º lugar no ranking de leis inconstitucionais. Significa o que, Jefferson? Significa que os nossos vereadores, eles não estão preparados, ou a sua comissão não está preparada para desenvolver aquilo que o vereador precisa, que faz parte, que é inerente do seu mandato. Projetos de lei. Não sabem fazer minimamente aquilo que deveriam fazer. Qualquer projeto de lei na cidade deve respeitar a hierarquização das normas de Hans Kelsen, que é um doutrinador do direito, que significa dizer o quê? Que a lei que está abaixo da pirâmide precisa encontrar fundamento de validade naquela que está no topo da pirâmide, que é a Constituição Federal. Ou seja, os nossos vereadores devem ter muita boa vontade, se é que a gente pode dizer que tem, mas infelizmente são despreparados. Eu não estou dizendo na sua grande maioria, nos 34, mas sem dúvida alguma na sua grande maioria, eles são despreparados para fazer aquilo que eles precisam fazer, ok? Ketman, legal, obrigado aí pelo apoio. Bom, a partir disso, que é legal você saber quando você for votar, saber se o seu candidato está preparado para aquilo, se ele sabe o que é um projeto de lei, se ele sabe o que é uma lei infraconstitucional, uma lei orgânica, uma lei ordinária, enfim, ele precisa saber disso, ok? Minimamente ele precisa saber disso. Bom, a gente então depois disso apresentou alguns projetos. O primeiro foi sobre empreendedorismo social na segunda-feira, o link está lá, você pode acessar depois no nosso canal, no Facebook mesmo, na nossa página, para você poder assistir ele de forma completa. Sobre empreendedorismo social, a gente falou que Guarulhos sofre com o desemprego e a gente também falou que Guarulhos sofre com a falta de ferramentas alternativas que promovam impacto social. Ou seja, nós precisamos de mudanças, de melhorias na nossa cidade, mas o nosso olhar sempre é o olhar para o mesmo. E nós apresentamos para vocês na segunda-feira que, através do empreendedorismo social, nós podemos alcançar outras ferramentas de solução alternativa dos problemas sociais. Ferramentas que já estão sendo utilizadas em vários lugares do nosso estado, no nosso país e no mundo de forma geral. Frine, Valdirene, que bom que vocês estão aí, o Isaac e a Fê, que bom que vocês estão aqui. Bom, quando a gente fala então de empreender, a gente fala com certeza do olhar do empreendedor, aquele que busca o lucro. Mas quando a gente fala de empreender a partir do viés social, a gente fala de empreendedorismo social, a gente fala da criação de ferramentas daqueles que são capazes de olhar para a cidade, descobrir os seus problemas e descobrirem ferramentas que vão produzir impacto social. Coisas criadas sem efetivamente a finalidade do lucro, mas com a finalidade de promover impacto, ok? E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando exatamente de empreendedorismo social. Todos nós temos a responsabilidade de sermos agentes de transformação, todos.
Ou seja, a gente não pode esperar só do governo que ele resolva todos os problemas da nossa cidade. Está mais do que claro que isso é um sonho utópico para qualquer país, inclusive de primeiro mundo, e está mais do que claro que eu e você somos os agentes de transformação. O poder, ele emana do povo, ok? Bom, a partir disso, o que eu comuniquei para vocês é que o empreendedorismo social, ele é capaz de tanto trazer soluções para o desemprego, como também ferramentas que vão produzir impacto de transformação nos nossos problemas. Aí você me pergunta como, eu vou te dizer. Eu disse um exemplo que é o Colab. O Colab, que está lá no nosso link, ele é uma ferramenta que você pode pesquisar, é um aplicativo muito parecido com o Instagram, e ele serve para quê, Jefferson? Ele serve para que você, ao andar pelas ruas da sua cidade, você possa identificar os problemas, tirar uma foto. Quando você tira essa foto, vai ficar aparecendo um Instagram de problemas sociais. Essa foto é enviada ao banco de dados da prefeitura, a prefeitura recebe essa informação daquele buraco que você tirou foto, daquele poste que está caindo, enfim, e ela direciona essa informação para o setor responsável para corrigir esse problema. Ou seja, você se torna um agente de fiscalização, você se torna um agente de transformação da sua cidade e consegue colaborar com a transformação dela. E, mais do que isso, consegue até ficar fiscalizando se eles arrumaram o mesmo problema. Ok? Empreendedorismo social, fechou? Agora nós falamos também na quarta-feira sobre saúde pública. E quando a gente falou sobre saúde pública, a gente falou... Oi, Josi, que bom que você está aqui. Quando nós falamos sobre saúde pública, a gente falou um grande problemão que você precisa saber. A gente falou que Guarulhos, de acordo com o IBGE, é uma das cidades que mais investe em saúde pública. Aí você vai ficar maravilhado e vai achar isso sensacional. Só que não. E por quê? Porque Guarulhos, de acordo com o IBGE, investe 26% da sua renda bruta em saúde. Isso significa que ele investe mais em saúde do que a média nacional. A média nacional para o investimento de saúde é 24%. Guarulhos investe 26%. Aliás, Guarulhos investe mais do que a Constituição exige. A Constituição exige um mínimo de 15%. Guarulhos investe 26%. Mas, embora ele invista 26%, o problema é que esse dinheiro não chega onde deveria chegar. É só olhar para os nossos hospitais da cidade, para as nossas UBSs, e você vai ver o caos que é Guarulhos. No dia 30 de agosto saiu uma reportagem do Guarulhos Hoje, que ele falou que Guarulhos, a partir de um levantamento do SUS, está no ranking de eficiência dos municípios. Aliás, do SUS não, perdão. Guarulhos Hoje fez um levantamento a partir do ranking de eficiência dos municípios, que é do jornal Folha de São Paulo e do Datafolha. E nesse ranking, feito pelo Folha de São Paulo e pelo Datafolha, Guarulhos ficou abaixo da média de eficiência na saúde. Guarulhos ficou 54% abaixo da média na eficiência em saúde. Sabe o que isso significa? A média é 0,500 em eficiência. Guarulhos ficou com 0,270, 54% abaixo da média. Agora eu quero te fazer pensar um pouco. Ora, se Guarulhos investe 26% em saúde, mais do que a média nacional, que é 24%, mais do que a Constituição exige, que é 15%, por que Guarulhos ficou 54% abaixo da média nacional? Ora, se tem mais dinheiro do que o normal entrando, a nossa saúde pública deveria ser a primeira, só que não. E aí vem um grande exemplo para a gente comparar, para perceber que Guarulhos está enviando esse dinheiro para outro lugar que não é saúde. Existe um ranking do SUS, que é um ranking que mostra 100 cidades com melhor saúde pública. Em primeiro lugar está uma cidade do estado de São Paulo chamada Arco-Íris. E em terceiro lugar, uma cidade aqui pertinho de nós chamada Barueri. E se você olha no site do IBGE, no ranking do IBGE, você vai ver que Barueri investe 25% da sua renda bruta em saúde. Guarulhos, 26%. Só que Barueri investe um pouco menos e consegue estar em terceiro lugar no ranking de melhor saúde. Enquanto Guarulhos, com 26%, está no ranking de pior saúde. Ou seja, isso mostra
que o nosso executivo ele não está destinando dinheiro para onde deveria investir. Bom, para solucionar esses problemas, além de eficiência na fiscalização, os vereadores devem fiscalizar o executivo, a gente precisa de outras ferramentas. E quais? Eu apresentei 3 para vocês. Eu apresentei a primeira, que é: Guarulhos precisa de uma equipe de cuidados paliativos. Já ficou comprovado por diversos estudos que 30% dos custos da saúde pública ou privada pertence a pacientes que precisam de cuidados paliativos, crônicos ou de modo geral. Ou seja, se nós tivéssemos equipes paliativas que atendessem esses pacientes de forma domiciliar, nós não só teríamos um tratamento humanizado, uma facilidade quanto à mobilização dessas pessoas, e teríamos também um grande olhar para a questão da saúde pública, diminuindo os gastos, ok? Guarulhos não tem uma equipe que trata dos seus doentes crônicos ou que perderam a mobilidade de forma domiciliar. Alguns atendimentos que acontecem na cidade, eles acontecem porque o município de São Paulo vem até aqui atender. Um outro projeto que eu apresentei é os consórcios de hospitais. O consórcio de hospital é uma parceria com as redes privadas e as especialidades de saúde básica. É uma parceria do público com o privado. Isso acontece em países de primeiro mundo e em alguns estados de São Paulo. Inclusive em algumas cidades do estado de São Paulo e inclusive em alguns estados do Brasil. É a parceria do público com o privado. Se o público não tem especialidade e não tem saúde básica suficiente para atender a população, ela faz parceria com essas entidades privadas para atender por meio de contratos sérios, que não sejam superfaturados, que sejam fiscalizados por aqueles que devem fiscalizar, e isso, sem dúvida alguma, vai resolver o problema de forma eficaz da saúde. Bom, e por fim, a Bárbara entrou, que bom, Bárbara, o Vitor da Amanda, valeu, Vitor, parabéns para nós, que fazemos parte da história que quer transformar essa nossa cidade, ok? Bom, e por último, eu falei sobre sistemas de integração de informações da saúde, ou seja, um sistema de informação integrado. A gente vai num posto de saúde para tomar uma vacina e se a gente não levar aquela carteirinha de papel, ninguém sabe se a gente já tomou uma vacina ou não tomou. E a gente também se esquece que tomou, corre o risco de tomar mais de uma vez. Está mais do que claro que a gente pode, no século XXI, na era da tecnologia, ter um sistema de informação da saúde integrado, a fim de que alguém que é atendido no Marmelo possa ser atendido no centro de Guarulhos e que o médico tenha a informação de tudo que acontece com ele, ok? Esses são os 3 pontos que eu coloquei e as informações. Bom, para finalizar, na sexta-feira eu falei sobre portadores de necessidades especiais. Eu disse que a nossa cidade, de acordo com o ranking do IBGE, possui um grande número de pessoas portadoras de necessidades especiais. Pessoas com necessidades especiais, desde auditiva, visual, motora e mental, ok? As 4 áreas, mesmo elas sendo únicas ou múltiplas, ok? Mais de uma necessidade especial em uma única pessoa. Guarulhos tem um grande número. Glaucimar, é isso aí, mudança que precisamos. Ok, obrigado, Glaucia. Bom, falando então sobre necessidades especiais, a gente disse que essas pessoas, portadoras dessas necessidades, elas precisam das mesmas coisas que nós precisamos. Dignidade, trabalho, saúde e mais do que isso, elas precisam de liberdade autônoma. Ou seja, elas precisam ter a liberdade de ir e vir de forma autônoma, sem depender de ninguém para fazer isso. Só que para nós cumprirmos esse critério que é de darmos igualdade a todos, nós precisamos de instrumentos, de ferramentas e de sensibilidade, não só dos governantes, mas da população, para que a gente possa atender essas demandas. Eu apresentei algumas coisas, eu quero comunicar com vocês aqui. Primeiro, acessibilidade física com intervenção arquitetônica. O que significa essa acessibilidade física com intervenção arquitetônica? Faróis sonoros para os deficientes visuais, para que eles saibam a hora que podem atravessar as vias com segurança.
Entendeu? Um deficiente visual não pode ver que o farol ficou vermelho. Como ele atravessa a via com segurança? A gente precisa instalar faróis que tenham sons a fim de que eles saibam a hora que eles podem atravessar com segurança. Pontos com o trajeto do ônibus com letras maiores, para que os deficientes com deficiência parcial visual, eles possam ter acesso a essa informação. E para aqueles que não têm nenhum tipo ele tem uma deficiência total visual, aliás, ele possa ter um instrumento, uma tecnologia de informação audível por meio de acesso de um botão que ele possa ouvir o trajeto dos ônibus. Nós falamos também sobre instrumentos que promovam a acessibilidade visual, tátil e sonora dos deficientes, dos portadores de necessidades especiais. Nós falamos também sobre a acessibilidade de informação digital e de tecnologia. E quando a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o desenvolvimento de tecnologias, sistemas e métodos de comunicação alternativa. A gente apresentou um exemplo de um aplicativo de Libras que se chama HandTalk. HandTalk é um aplicativo de Libras. Existe um decreto federal que exige que os portadores de necessidade especial auditiva, eles aprendam em primeiro lugar a língua de Libras e em segundo lugar a língua portuguesa. Isso significa que cada sala de aula que tenha um portador dessa necessidade precisa ter um professor de Libras, ok? Só que essas coisas não acontecem, não só na cidade de Guarulhos, mas em nível nacional é fraco o investimento em profissionais nessa área. E é um grande meio de comunicação e de solução de desemprego. Bom, para solucionar isso, enquanto não há profissionais, existe esse aplicativo. Qual é a função desse aplicativo? Os alunos portadores dessa necessidade poderiam ter um tablet nas nossas escolas e esse aplicativo, ele ouve o que o professor fala e transforma a fala do professor na linguagem de sinais em Libras, a fim de que o portador dessa necessidade possa se comunicar de forma digna, igualitária, como todos os outros alunos da sala. A gente também falou sobre a tecnologia no sentido de promover faixas de pedestres com faixas guias, para que os deficientes visuais possam atravessar as faixas guiados por onde eles estão atravessando. Obrigado, Baltazar. Obrigado, de verdade. E falamos também sobre a sensibilização e capacitação. O que significa isso? A gente precisa desenvolver nos nossos cidadãos que vivem na cidade a cultura de se importar com o outro, ok? De perceber que eles precisam ser agentes colaboradores nessa transformação de necessidade especial. A gente falou sobre escolas para pessoas portadoras de necessidades especiais que em Guarulhos não tem. A gente falou de parques de diversão para pessoas portadoras de deficiência, de necessidades especiais, como o exemplo do Parque Ana Laura. Pesquise esse parque. Parque Ana Laura é um exemplo de parque inclusivo, que ele é específico para portadores de necessidades especiais. E nós falamos sobre parcerias a partir da ideia do Paulo, que comunicou com a gente aqui, parcerias de mobilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive como o Atende, que é uma rede de atendimento no município de São Paulo, que vai buscar os portadores de necessidades especiais na porta da sua casa, tanto para consultas médicas como para lazer. E Guarulhos não tem nada disso. Bom, pessoal, é isso, é um resumo. Eu espero que vocês tenham gostado e que ele sirva para que vocês possam pensar um pouco sobre a nossa eleição em 2016. Nós estamos na reta final, faltam menos de 30 dias, a eleição é dia 2 de outubro e nessa eleição a gente precisa efetivamente estar bem consciente daquilo que nós queremos para o nosso país, para a nossa cidade, ok? Bom, eu sou candidato na cidade de Guarulhos em 2016 ao cargo de vereador. O meu número é 15300. E se por alguma razão você tem se conectado com as nossas ideias, com a nossa forma alternativa de comunicar os nossos projetos, aquilo que a gente pensa, os nossos valores, eu agradeceria e seria uma honra muito grande ter a confiança do seu voto.
ok? Esse canal sempre vai estar aberto, então você pode deixar aqui o seu comentário ou a sua pergunta e a gente com certeza vai responder. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Entrou a Aline agora, a Flávia, que bom que vocês estão aqui. Que Deus abençoe vocês e até o próximo canal, o próximo contato com vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.